Esse problema é provavelmente o mais profundo e inacreditável de toda a história de composições de xadrez. Isso porque a ideia secreta de um dos primeiros lances é apenas revelada 25 lances à frente no futuro. Enfim, as brancas jogam e empatam. A primeira coisa que precisamos saber no início da análise é que os dois peões negros na sexta fileira são muito fortes, e mesmo tendo um cavalo a mais, as brancas estão em desvantagem contra esses peões. Portanto, para empatar e salvar o jogo, é necessário criar algum tipo de ameaça ou ideia útil. Ou seja, cavalo C3. Esse lance ameaça mate em B5, impedindo torre captura A1, por exemplo. As pretas só têm um lance que defende o cheque-mate e controla bem a casa de B5, que é torre H5 cheque. E agora chegamos no momento mais espetacular do problema. Se recuamos o nosso rei, perdemos toda a iniciativa, e ainda a nossa torre. Contudo, precisamos tapar com o nosso cavalo, mas não diretamente, porque o único lance é F5 primeiro. A ideia dessa jogada é invisível no momento, e só será revelada no lance 26 da sequência. Enfim, no final veremos porque cavalo B5 diretamente não funciona agora. Ok, depois de F5, continuamos com a ameaça de mate, fazendo com que as pretas tomem o peão e sacrifiquem pelo nosso cavalo, ainda tomando a nossa torre de A1 no fim. Certo, agora que simplificamos o material, precisamos impedir a promoção desses dois peões, que ainda são um problema. Entretanto, nossa torre não consegue fazer isso sozinha e tampouco nosso rei. Por isso, o que nos resta é o contra-ataque ao rei preto, torre E7 cheque. Como nosso objetivo é empatar, as negras não devem permitir isso facilmente, então jogam rei B8. Rei em A8 leva mais um cheque e repete a posição até que seja jogado rei B8. No entanto, depois de rei B8, damos mais um cheque, agora com o peão, e forçando rei A8 para ocupar a casa de promoção. E é aqui que chegamos em outra parte surpreendente e muito brilhante do problema, que é rei A6. Eu aposto que qualquer pessoa desse mundo jogaria rei B6 nessa posição, até porque previne o cheque óbvio da torre preta em A3. Mas, no final também veremos o porquê de rei B6 não funcionar. Voltando ao lance da linha principal, as pretas precisam defender o mate que acabamos de ameaçar com a nossa torre, jogando torre captura em A3. Depois de rei B6, seguindo com a ideia de mate, as pretas precisam dar mais um cheque, porém, depois que voltamos para A6, elas não podem repetir lances, porque o nosso objetivo é obter um empate. Sabendo disso, torre B8 é único, porque defende a oitava fileira de mate e nos força a tomar a torre para tentar continuar com temas de mate. Aí nós começamos com uma espécie de corrida lado a lado com o rei preto, porque ameaçamos cheque-mate com a torre sempre que estivermos com a oposição dos reis. Todavia, quando o rei negro se aproxima da torre precisamos jogar a única manobra com torre A7, porém permitindo o avanço de um dos peões, mas seguindo com as ameaças de cheque-mate. Entretanto, quando o rei chega perto da torre novamente, o lance correto é torre em A1, porque impede a promoção do peão avançado. E o mais incrível é que, voltando para o momento de quando jogamos rei A6, percebemos que permitimos a captura do nosso próprio peão de A3. E foi por isso que não pudemos jogar rei B6 naquele momento, porque justamente deixaria as pretas jogarem torre B8 diretamente e, consequentemente, impediria o retorno da nossa torre para A1 no lance 16. Entretanto, voltando para a linha principal de novo, depois de torre A1, as pretas avançam mais um peão e deixam a situação um tanto quanto perigosa para nós. Porém, temos torre B1 cheque. Se o rei for movido para a coluna A, podemos dar outro cheque vertical e forçar a repetição da posição para B1 novamente. Então depois de rei C8, impedimos a promoção com mais uma ameaça de cheque-mate em A8, e agora se rei B8 repetimos a posição. Por isso, aqui acontece uma tentativa de corrida do rei preto para tentar impedir o empate, mas ainda assim podemos sempre obter a oposição, exceto para G6, por causa da promoção com cheque. Estamos nos aproximando da parte mais espetacular da sequência, porque, depois da mesma manobra que tivemos anteriormente,
Finalmente podemos atingir um empate com rei F4, porque a única defesa da ameaça de mate em H8 é ficar movendo o rei, e a nossa missão é simplesmente continuar na oposição dos reis. E pensar que tudo isso por causa de uma pequena mudança desde a posição inicial. O rei só conseguiu parar em F4 porque o peão que estava ali desocupou essa casa no lance 2. E foi exatamente por esse motivo que cavalo B5 diretamente naquela posição perde, porque precisávamos avançar o peão antes. Caso contrário, perderíamos lá no final da sequência daqui a 25 lances. F5 foi, não só brilhante, mas como também. Escreva nos comentários como você descreveria esse lance. Enfim, se esse vídeo te fez apreciar o xadrez, é justo retribuir o valor curtindo ele ou se inscrevendo no canal, e ainda assistindo também esse vídeo, que mostra outra posição interessante para você se fascinar mais com esse jogo aparentemente simples. Até mais!